Olá, meus amores! Hoje é 21 de novembro de 2020. Eu sou Verusa Figueiredo. Nessa live, vou falar sobre carta de concessões ou de concessão, né? E aposentadorias. São 15 perguntas que eu vou trazer para vocês aqui, uma forma de esclarecer, né? Tirar dúvidas através dessa live, através desse vídeo, tá bom? Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, tá bom? Tudo bem, Maria de Fátima Silva? Tudo bem, meu amor, que a paz de Cristo esteja com você. Aqui na capital baiana, né? Salvador hoje está nublado, já choveu bastante, já trovejou, mas graças a Deus agora está apenas nublado, tá bom? Depois que eu terminar aqui o assunto, eu vou bater um papo com vocês, pois é muito importante, tá bom? Oiê, João Silva, um beijo para você, Adriano Farias. Que Deus abençoe cada um pela presença de vocês aqui, muito obrigada. Olha só, 15 dúvidas sobre concessão de aposentadorias do INSS. Primeira questão. Quanto tempo demora para o INSS conceder a uma aposentadoria? Há dois prazos, uma de 45 dias e outra de 60 dias. 30 dias prorrogáveis por mais 30. Entretanto, eles vão sendo cumpridos. Exemplo. Você tem 45 dias, em termos de 30, né? Mas normalmente é 45 dias, que é o primeiro prazo, mais 30 prorrogável. Caso você tenha alguma pendência com o INSS, alguma exigência, você não conseguiu encontrar essas documentações, você liga para 135, agenda aí uma nova data para que você entregue aí todas as exigências, caso falte alguma documentação quando você tem entrada aí no seu requerimento, certo? Então, você tem 30 mais 30, certo? Após 45 dias de espera, os atrasados são pagos com correção monetária, se for comprovado o direito. Atualmente, o tempo médio de concessão de um benefício ou de uma aposentadoria é de, no mínimo, 125 dias, segundo o próprio INSS, certo? Exigência. O que também pode causar demora em uma aposentadoria é a falta de algum documento do segurado para análise do INSS, para dar conclusão aí, né, o segmento deste processo, certo? Por isso, se receber um comunicado ou um cumprimento de exigência, o trabalhador ou o segurado do INSS deve entregar as documentações pedido o quanto antes, certo? Novas regras. Pedido de aposentadoria pelas novas regras da Previdência, que entrou em vigor aí no dia 13 de novembro de 2019, quando entrou aí, né, a nova Previdência Social, certo? Olha só, os pedidos que começaram a ser analisados, né, poderá ser pelo sistema, no caso, alguns ainda poderão demorar um pouco, porque o sistema está sendo ainda adaptado, mas este assunto foi quando houve aí, a nova aprovação, né? Isso foi em novembro de 2019, o sistema estava sendo ainda, né, adaptado, então muitos benefícios entre novembro, dezembro, janeiro, estava tendo um atraso segundo o INSS, por conta aí, né, da nova aprovação, os novos serviços oferecidos, né? Que deixou de ser de forma presencial para ser a maioria totalmente aí de forma remota, certo? Segundo, por que a fila da Previdência está parada?
Este artigo que eu estou trazendo para vocês também não é um artigo atualizado, novo, agora. É um artigo aí, né, que fala todo o período de 2019 até esse momento, certo? Olha só, o principal motivo da atual demora de análise dos pedidos e a redução de servidores no INSS. Isso é ponto. A maioria dos pedidos estão parados hoje por causa de falta de servidores. Hoje o INSS está precisando, segundo dados aí, de 21 mil servidores. Quanto no momento, eu acho que está aí com 7 a 8 no mínimo servidores, certo? Olha só, o governo federal anunciou uma força-tarefa para acabar com a tal fila. Entre as medidas estão contratação de militares inativos e aposentados, servidores públicos federais, atendimento nas agências. Neste plano, porém, ainda não foi colocado. Isso foi um conteúdo antes de começar aí a pandemia, certo? Por isso que está falando que ia aí entrar com esses novos servidores, certo? Porém, já houve aí a contratação de parte desses servidores, certo? Que não está dando conta do que de fato está lá na fila do INSS, certo? Porque esses servidores que foram contratados, como diz a minha mãe, não chega nem da cócega, né? Para o tanto de processos, de arquivos que estão no INSS. Eu ontem fiz um vídeo, mas como a maioria das pessoas só assistem de 1 a 2 minutos, a 2 minutos e meio deste vídeo, um vídeo tem 8 minutos, a maioria dos assuntos mais importantes está do meio do vídeo para lá, né? Onde fala que em janeiro de 2020 já existia mais de 2 milhões de benefícios de processos parados, né? Para vocês verem, em janeiro de 2020 já tinha 2 milhões. Agora, nós estamos em novembro de 2020, segundo o especialista, existe mais de 2 milhões de processos parados. O que diminuiu, então? Né? O INSS diz que existe hoje mais de 1 milhão e 700 mil processos parados. Pessoas esperando resposta do INSS. Outros dados, aí diz que existe mais de 2 milhões. De fato, existe quantas pessoas esperando a resposta do INSS de 2018 até hoje? Porque processos estão parados, né? Pessoas deixam lá no comentário no meu canal, em vídeos, que tem pessoas que têm processos desde 2018 parados sem resposta. 2019, pessoas que já têm 5, 6 meses deste ano de 2020 sem obter nenhuma resposta, nenhum andamento do seu processo. Então, de fato, qual é a real verdade? O tanto de processos que estão arquivados no setor administrativo do INSS hoje, 21 de novembro de 2020. Ninguém sabe, né? A gente só sabe o que sai na mídia. Mas o que sai na mídia, eu acredito que não seja aí a verdade absoluta. Aí eu acho que é um valor para acalmar a população, simplesmente. Mas o que existe mesmo de verdade, há muito mais a se explicar aí o órgão do INSS, certo? Olha só. Terceira pergunta. Eu fiz um pedido antes da reforma, mas a resposta ainda não saiu. Vou receber com as novas regras? Boa pergunta. Quem fez ou quem comprovar que completou as exigências da antiga legislação, válida até o dia 12 de novembro de 2019, não será afetado pelas novas regras, graças ao direito adquirido.
Então, se você deu entrada no seu processo antes do dia 13 de novembro de 2019, você está ainda nas regras antigas antes da reforma da Previdência, certo? Mesmo estando lá há meses, há anos, se você for aprovado, se o seu benefício for deferido, você receberá todos os retroativos e seus direitos estará dentro da regra antiga, porque você deu entrada no seu requerimento antes aí da aprovação da nova reforma da Previdência, que aconteceu no dia 13 de novembro de 2019, certo? Quarta pergunta. O INSS paga atrasados a partir de que data? De quando libera o benefício ou quando foi feito o pedido para o INSS? Outra boa pergunta. O segurado que tiver o benefício concedido após mais de 30 dias de espera tem direito de receber os atrasados, os retroativos, que são os pagamentos mensais que deveriam ter recebido desde a data do protocolo pedido no INSS até a data do recebimento da carta de concessão, né? Então, se você deu entrada hoje, seu benefício passou aí, seu processo está há mais de 45 dias, a partir de 45 dias começa... Oi, meu amor. A partir de 45 dias começa a contar aí, né, recebimentos de atrasados ou retroativos, né? Não importa quanto tempo leve, importa que passou a contar a partir deste momento. Então, passa a contar do dia que você deu entrada no seu requerimento, certo? O valor é pago de uma única vez, junto à primeira parcela do benefício, se a espera for superior a 45 dias, os atrasados são corrigidos pela inflação do ano, né? Então, serão corrigidos pela inflação. Você deu entrada em 2019, mas se você for aprovado agora em 2020, você receberá de acordo com a inflação do ano de 2020, tá bom? Quinta pergunta. Como posso acompanhar o pedido do INSS? Isso nós já sabemos que é através do número 135 e através do meu INSS, certo? Mas vamos lá. Primeiro, após fazer a solicitação de um benefício, o segurado pode acompanhar o andamento pela central Meu INSS, pelo site, certo? Ou pelo app, que você pode ter através do seu smartphone, ou pelo número aí 135, certo? Cadastro. Para fazer o cadastro no Meu INSS, é necessário qual documentações? CPF, nome completo, data e local de nascimento, nome da mãe, para gerar um código de acesso provisório. Depois, o segurado deve fazer o login com a senha também provisória, certo? Sexta pergunta. Há algo que eu possa fazer para receber um benefício mais rápido? Quem está na extensa fila de análise do INSS pode entrar na Justiça para acelerar a concessão de um benefício. Entre as medidas, é possível solicitar, com a contratação de um advogado previdenciário de sua confiança, um mandado de segurança. A ação obriga o INSS a dar uma resposta dentro do prazo estipulado pelo juiz e tem sido usado por advogados nos últimos meses. É preciso considerar, porém, os gastos com este processo. Por quê? Porque você contratou um advogado de forma particular, o advogado vai cobrar aí os seus honorários, a não ser que você vá na Defensoria Pública da sua cidade, do seu município, se caso esteja, e contrate um advogado público. Esse aí não custará nada para você. É totalmente
gratuito, pois o governo é quem cobre os honorários desse advogado, tá bom? 7ª pergunta. Posso entrar na justiça contra o INSS? É garantia que a minha aposentadoria vai sair, vai ser aprovado? Bom, o trabalhador pode entrar na justiça por causa da demora na análise de um benefício. Porém, a alternativa deve ser utilizar a cautela, certo? Para entrar com uma ação na justiça, o beneficiário precisará contratar um advogado de sua confiança que entenda este custo, mesmo que mova uma ação no juizado especial federal que não requer advogado. É recomendável recorrer um especialista, pois, se houver recurso, o trabalhador precisa de um advogado para recorrer da sentença e prazo é mais curto. Na justiça, o pedido do segurado será analisado e, se não houver documentos que comprovem o direito, o processo será negado ou indeferido. 8ª. Como posso corrigir documentos que eu mudei? Exemplo, você deu entrada num requerimento com algumas documentações e algum tempo depois você encontrou, por exemplo, mais tempo de contribuição que você achava que estava perdido, ou tempos aí, né, de trabalho, ou você de repente tem alguma documentação, alguma documentações que não estava lá e que agora você quer, né, apresentar. Então, olha só. A falta de documentos que comprove o direito à aposentadoria pode travar a análise ou impedir a concessão de um benefício. Caso perceba a necessidade de corrigir uma informação, o segurado pode aguardar o INSS solicitar a documentação em cumprimento de exigência dentro do prazo. Para evitar transtorno, só entre com o pedido de aposentadoria quando estiver com a documentação todas em ordem. Caso algum vínculo de trabalho não conste no sistema do INSS ou CNIS, peça a correção do mesmo, com os documentos que comprovem a atividade no período, no momento de protocolar o pedido de aposentadoria. Então, antes de você dar entrada na sua aposentadoria, você deve primeiro verificar como está o CNIS. Você deve conferir o seu CNIS. Está lá todo o tempo de contribuição, mesmo de forma, né, autônoma, ou por tempo de contribuição e pelas empresas que você trabalhou durante todo este período, certo? Caso o vínculo de trabalho não conste no sistema do CNIS, peça a correção. Você deve ligar para 135, que já é possível, certo? E pedir aí que ele faça essas alterações, enviando as documentações que você tem em mãos e precisa atualizar, certo? Ou caso você não esteja, o INSS deve procurar nos arquivos, que o INSS sempre tem aí dados antigos nos arquivos do INSS. Muitas pessoas reclamam que envia documentações para o INSS, envia dados aí, quando contribui com o INSS, dados que vão para o CNIS, mas quando vão conferir, esses dados estão vagos. Meses que você pagou, você tem o carnê, você tem como provar, mas não está lá no CNIS. Simplesmente você deve ligar para o INSS, informar do que está acontecendo e você enviar aí, agora que as agências já estão abrindo, você deve agendar e apresentar aí os carnês que você tem em mãos, que você prova, né, que está pago, mas que não está lá no CNIS, certo? Como uma amiga minha,
ela descobriu que 2 anos que ela trabalhou em São Paulo não está no CNIS, mas ela tem todo esse período que foi pago, está na mão dela, e ela aí agendou para apresentar esses carnês que ela tem em mãos, mas que não está no CNIS. Está faltando esses 2 anos que ela estava morando em São Paulo e pagou lá quando ela estava lá, certo? Então, a gente sempre deve buscar no CNIS informações antes de dar entrada aí num benefício, numa aposentadoria, certo? Numa aposentadoria, numa pensão, certo? Olha só. 9. O tempo que eu paguei como autônomo não entrou no cálculo para o código que estava errado, porque o código estava errado. Como peço esta correção? Repetindo, o tempo que eu paguei a contribuição como autônomo não entrou no cálculo porque o código estava errado. Como faço esta correção ou como peço esta correção? O trabalhador que contribuiu ou está contribuindo, vamos dizer assim, se você de repente ter esse problema com o código errado na GPS, Guia de Previdência Social, pode fazer um pedido para complementar as contribuições que foram pagas com alíquota inferior ou para corrigir o código, certo? Você deve ligar para o 135 aí do INSS, né, para poder pedir que eles façam a complementação, as contribuições que foram pagas com alíquota inferior ou para corrigir o código que está errado, certo? 10. O tempo que espero será incluído na minha aposentadoria? Depende. O segurado tem a opção de incluir o tempo que esperou na aposentadoria, se resultar em um cálculo mais vantajoso. Mas também terá que abrir mão dos atrasados. É preciso verificar, caso a caso, o que vale mais a pena ou o que não vale mais a pena. Como assim? Você deu entrada no requerimento há 4 anos atrás. Vamos dizer assim que está há 4 anos no INSS sem nenhuma resposta. Você vai lá, você pede para mudar a data do seu requerimento para um tempo mais próximo. Ou você tem algumas documentações que você quer acrescentar hoje, certo? Que é mais vantajoso. Você pode fazer isso. Porém, você vai abrir mão de todo o tempo que você estava esperando sair a sua aposentadoria. Todo esse período você vai perder, todos atrasados, todos retroativos. Vai passar a contar a partir do momento que você deu nova entrada do novo requerimento. Se esse novo requerimento demorar 6 meses, você vai receber aí equivalente a esses 6 meses de espera, certo? Então, você deve fazer isso com bastante cuidado, procurar um advogado, ver se de fato vale a pena, se não vale a pena, se vale a pena esperar mais um pouco, certo? Porque os atrasados que você deve receber será bem expressivo, certo? 11. Sou idoso. Tirei prioridade para receber a aposentadoria quando a fila do INSS passar a andar. O Estatuto do Idoso prevê prioridade no andamento das ações judiciais. Mas, para ações do INSS em juizados, a prioridade não surte tanto efeito esperado, pois não há muitos idosos na fila, pois há hoje muitos idosos na fila, além de pessoas doentes. Então, há muito tempo atrás, vamos dizer assim, o idoso tinha prioridade, a pessoa com doenças tinha prioridade para ter resposta do INSS num pedido aí, de um benefício, de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, de uma pensão. Só que hoje,
mas não. Porque hoje há muitos idosos aguardando na fila do INSS, muitos idosos aguardando em processos judiciais e muitas pessoas precisando aí de resposta também, no caso de auxílio-doença, BPC-LOAS, que a maioria, hoje eu li um artigo que em 10 casos de pessoas que pedem requerimentos no INSS, um vai parar na justiça. E a maioria dessas pessoas é na área aí, de auxílio-doença, BPC-LOAS. A maioria dessas pessoas buscam seus direitos através da justiça, pelo tempo de demora, pela negativa do INSS, por problemas aí de falta, de atenção devida do INSS, principalmente dos médicos peritos que não estão analisando como deveria ser, de forma humana, documentos, relatórios médicos e também a pessoa que está ali, o paciente. Prestar atenção também no paciente e não apenas nos documentos, que na maioria das vezes eles mal olham para os documentos e para o paciente que está à sua frente ali sentado, esperando uma avaliação, esperando unicamente uma resposta. Certo? 12. Vou pagar mais imposto de renda por causa dos valores atrasados? Exemplo, se você receber, vamos dizer assim, 20 mil reais, você vai pagar mais imposto de renda? Olha só, quando os atrasados são de um ano vigente, a concessão deste benefício, o desconto do imposto de renda é aplicado sobre o valor total e não mês a mês. O atrasado pago pelo INSS de uma vez só pode superar a faixa da isenção do imposto de renda ou fazer com que o aposentado caia em uma faixa menor, caia numa faixa maior de desconto, quando esse atrasado é pago em uma única vez. Para receber o dinheiro de volta, os aposentados deverão informar os valores na declaração anual do imposto de renda. E se os atrasados foram recebidos em 2019, é preciso informar esses valores na declaração deste ano de 2020, a ser enviada, em março, dia 2 de março, a 30 de março, a 30 de abril, que foi aí no comecinho do ano, para quem recebeu atrasados no ano de 2019, certo? 13. Vou receber sobre qual valor o salário mínimo? Bom, a aposentadoria não é calculada considerando o número do salário mínimo. O valor da aposentadoria varia conforme a média salarial. Para quem se aposenta com as exigências antes da reforma, ela é medida dos 80% maiores salários desde julho de 1994. Quem cumpre a exigência a partir do dia 13 de novembro de 2019, no caso, após a reforma da Previdência, a medida considera todos os salários desde julho de 1994, sem descartar os maiores e nem os menores salários. Além disso, o benefício varia conforme o tempo de contribuição e, em alguns casos, a idade do segurado, certo? Então, quem deu entrada no benefício antes da reforma da Previdência e ainda está lá para receber a resposta definitiva do INSS, certo? Esse benefício será contado com aí os 80% maiores salários desde julho de 1994. Então, o INSS ele vai calcular com os valores maiores que você ganhou
durante o seu trabalho, durante a sua vida, certo? Agora, quem se aposentou depois aí da reforma da Previdência, depois do dia 13 de novembro de 2019, essa aposentadoria, esse benefício será calculado com todos os valores do salário, certo? Com todos os valores, sem descartar nem maiores e nem menores. Além disso, o benefício varia conforme o tempo de contribuição e, em alguns casos, a idade do segurado. 14. Quero me aposentar pelas novas regras. Quando posso fazer um pedido no INSS? As novas regras é depois do dia 13 de novembro de 2019, certo? O segurado já pode pedir a aposentadoria, mas ela ficará parada, pois o sistema do INSS ainda não está adaptado. Isso foi no comecinho de dezembro, janeiro e fevereiro de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, que foi o comecinho aí de quando começou os novos requerimentos, com a nova reforma da Previdência, certo? Que o INSS ainda estava restabelecendo aí muitos serviços, tá bom? Olha só, as novas regras da emenda constitucional 103/2019 da reforma da Previdência, se ainda não tinha os requisitos até o dia 12 de novembro de 2019, será preciso conferir se cumpriu as novas exigências para se aposentar com as das regras de transições. Que essas regras de transições, ponto mais idade, começaram a crescer, aí em 2019, 2020 precisa de 87 pontos a mulher e 97 pontos o homem, e em 2021 vai crescer mais uma vez. A mulher vai precisar de 88 pontos mais a idade e o homem 98 pontos mais a idade. Esse acréscimo vai até completar a mulher, no caso, 62 anos, que é, se não me engano, acho que é 2023, vai até o ano 2023 esse acréscimo, e o homem até completar os 65 anos, Então, o homem não tem mais acréscimo aí, a partir de 65 anos é o tempo mínimo, não houve mudança na idade, nem menos, nem depois, 65 anos para se aposentar, e a mulher era 60 anos e agora tem que chegar aí a cada 6 meses, o tempo aí que é 62 anos, que vai completar, acho que em 2023. A partir de 2023, aí finaliza, certo? E as pessoas passam a ter direito aí, a mulher, a partir de 62 anos, a aposentadoria urbana. A aposentadoria rural permanece a mesma, não teve nenhuma alteração com a nova reforma da Previdência. 60 anos o homem, o trabalhador rural, e 55 a mulher, a trabalhadora rural, certo? A 15ª pergunta. Se eu entrar com recurso porque o meu pedido foi negado, terei que esperar mais quanto tempo para ter o meu recurso analisado? Pergunta que muitas pessoas me fazem lá no canal. Muitas pessoas mesmo me fazem essa pergunta. Quanto tempo demora? Olha só. Primeiro ponto. Se uma aposentadoria for concedida e o segurado discordar do cálculo, por exemplo, é possível pedir uma revisão ao INSS. Diante do atual quadro do INSS, com o atraso que está nas análises em todo o país, em todos os processos, não há como prever prazos para a resposta do INSS. Infelizmente, antes poderia, se ter aí um prazo. Hoje não se tem mais isso. Você não tem tempo, data, nem mês para saber quando é que o INSS vai analisar o seu processo, certo? Vai poder te dar uma resposta. Porque já está a maior polêmica aí quanto a essas novas datas, essas novas previsões,
para as novas datas que o INSS fez um acordo aí com o Ministério Público e está na mão, né, do STF para que eles aprovem, para que eles votem, para que seja homologado e colocado no Diário Oficial, que é de 45 dias, certo? 30 dias, 60 dias e até 90 dias. Coisa que está fugindo da lei, porque a lei determina, a lei, acho que é 8.213, se não me engano, não, 13.800 e... Aí eu vou conferir depois. Acho que é 8.213, se não me engano, a lei aí, é a lei previdenciária, certo? Que fala que a lei prevê 45 dias de prazo para o segurado dar entrada no seu requerimento, ter exigência ou ter a resposta final, aprovado ou negado. Se houver exigência e houver dificuldades de entrega de documentos, a pessoa terá uma prorrogação de mais 30 dias, certo? Só que, dessa forma, o que diz a lei vai estar totalmente fora do contexto. Porque se a lei é 45 dias e um processo passa a buscar agora 30, 60, até 90 dias, não está dentro da regra mais de 45 dias, né? E o INSS vai cumprir isso? Eu só acredito no dia que uma galinha nascer dente. Pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas na minha experiência, do que eu venho observando o INSS, de alguns anos para cá, tudo que o INSS promete, diz que vai fazer, não será cumprido, né? Vai passando desculpas, vai trazendo desculpas, vai apresentando desculpas, né? Cada dia uma história diferente. E agora mais essa, que só vai ainda acontecer daqui a 6 meses, depois da homologação do juiz, da homologação aí, né, do STF, certo? E isso não significa que a fila vai acabar. Por quê? Porque há benefícios que podem levar 3 meses sendo analisado, né? Isso é complicado porque já existe essa fila, todos os dias novos segurados apresentam aí seus requerimentos, entram com pedido de aposentadorias, BPC-LOAS, auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte, todos os dias. Novos pedidos estão chegando no INSS, estão se amontoando no INSS. E essa bola de neve, na minha concepção, tá difícil aí do INSS, né, resolver esse pepino, certo? Então, pessoal, eu agora vou falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Ver quem está presente aqui comigo. Tem 22 pessoas. Deixa eu ver se... Deixa eu baixar aqui para não dar microfonia. Deixa eu conversar aqui com a primeira. Maria de Fátima Silva. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Um beijo enorme para você. Muito obrigada pela sua presença. Ana Cláudia, boa tarde. Adriano Farias, boa tarde. José Silva, oiê, oiê, meu amigo. Tudo bem com você? Não sei se você está aí ainda. Que Deus te abençoe. Marcelo Batista, boa tarde. Aguinaldo Esteve. Ana Cláudia, ela colocou aqui umas palminhas. O senhor Francisco de Assis. Boa tarde. Aqui em Paraíba, olha só, em Paraíba, um grande abraço a todos os paraibanos. Ana Cláudia, o meu é pela Justiça Federal. Já fiz 2 perícias médicas. Ana Cláudia, mas Marta Gomes, meu marido tem 10 de janeiro, ainda não saiu. Para você ver, minha querida, muitas pessoas, o INSS diz que está resolvendo, né, que está analisando e que está acontecendo, que muitos pedidos estão tendo resposta do INSS,
Mas engraçado que tem pedidos de 2018 que não foram descobertos pelo INSS. Eles estão buscando esses documentos como de forma, né, de cima para baixo, de baixo para cima, puxando do meio, aleatório. 2018 ainda está parado, porque tanto pessoas deixam seus comentários no meu canal, como eu vi também no jornal, essa semana, aí no jornal do R7, que uma moça que entrou com pedido em 2018, em março de 2018, que até hoje está aguardando a resposta do INSS. Eu gostaria de saber, assim, como é que eles fazem mesmo para analisar essas documentações. É sorteio? Pega, assim, aleatoriamente, onde pegar, pegou? Ou é do maior para o menor? É uma contagem, é por isso que eu não acredito nas quantidades que dizem que sai na mídia do valor aí que está parado no INSS. Essa contagem não bate com a realidade que estamos vivendo hoje. Essa história de ter 1.700.000 benefícios parados é para estar aí, né, na mídia. Mas a real mesmo, eu não acredito. Mas não acredito mesmo. Ivani Machado. Quem recebe pensão há mais de 10 anos passa pelo pente fino do INSS? Olha, pente fino, não sei. Agora, a revisão administrativa do INSS, essa que o INSS está enviando cartas para os segurados, com certeza. Porque tem pessoas com 15 anos de pensão por morte que está recebendo essas cartas, pessoas com 29 anos, pessoas com 40 anos, pessoas com 50 anos de benefício de pensão por morte está recebendo estas cartas. Então, pessoas que têm pensão por morte, que segundo o INSS encontrou falta de documentos, eles estão comunicando esses segurados com uma carta aí informando das documentações, né, da necessidade aí de envio dessas documentações, certo? Que é carteira de trabalho, deixa eu ver aqui se eu tenho até a cartinha aqui, deixa eu ver se dá para eu pegar aqui. Eu tenho uma carta aqui do INSS que um senhor passou para mim há poucos dias atrás. Eu fiz até um vídeo aqui no canal com isso. As documentações para quem tem, no artigo 2, diz assim: em decorrência, essa carta aqui, pessoal, que eu estou lendo aqui, é enviada para todos. É uma carta padrão. Olha, tá vendo? Deixa eu coisar aqui o nome da pessoa, misericórdia, para não aparecer, Jesus. Aqui, ó. É uma carta padrão, vem dessa forma para todas as pessoas, certo? É escrito em cima assim: comunicado de exigência, Brasília, Distrito Federal, data, tal, mês tal, certo? Aí vem senhor ou senhora, o nome da pessoa que é direcionada à carta, assunto, revisão de informações do benefício de número tal, né? Aí vem prezado senhor ou prezado senhora, o nome para quem é endereçado a carta, certo? Aí no artigo 2 diz assim: em decorrência deste procedimento, solicitamos que, no prazo de 60 dias, a contar do dia do recebimento da comunicação, solicite no meio INSS os serviços de atualização dos dados do benefício, anexando cópia digitalizada dos seguintes documentos do titular do benefício, do procurador ou representante legal, se houver. Os documentos são CPF, RG, certidão de nascimento ou de casamento, carteira de trabalho, Previdência Social, CTPS, objetivando demonstrar regularidades na manutenção do benefício. Aí, para pensão por morte, quem tem o benefício de pensão por morte, independentemente
do ano que esteja recebendo 10 anos, 15 anos, 20 anos. O INSS não está tendo limite, certo? Diz assim, artigo 3. Em caso de pensão por morte, deverão ser acrescentados os documentos citados acima, no item anterior, também da pessoa falecida e dos dependentes do benefício, além da certidão de óbito. Então, você deverá apresentar suas documentações, as documentações também do falecido, certo? Se ele tiver carteira de trabalho, título de eleitor, né, todas as documentações que existia quando ele estava vivo, você deve tirar xerox e enviar junto com o seu, que é o dependente, para o INSS. Isso caso você receba essa tal carta de exigência de convocação de atualização de dados administrativos do INSS, tá bom? Então, responder aqui a pergunta de Ivani Machado, tá bom, minha querida? Clóvis Barbosa Silva. Ele falou alguma coisa aqui que o YouTube ocultou. Luciana Nascimento. Boa tarde, minha querida, que Deus te abençoe. Após trânsito e julgado, o benefício acima, o salário mínimo vem com reajuste das parcelas atual. Olha, todo o benefício, que todo o processo que estiver tanto no INSS quanto na Justiça, terá direito aos atrasados, ao retroativo. E isso será calculado, né, equivalente ao que os juros que tiver durante o ano vigente. No caso, agora, se o resultado sair em 2020, vai ser calculado aí com o valor aí de 2020. Se sair de 2019, foi calculado equivalente ao ano de 2019 sucessivamente, tá bom? Marta Gomes, os documentos já foi entregue. Pronto, já foi entregue, aí vai aparecer nos status em análise, né? Outro ponto que as pessoas me perguntam muito, tem muita dúvida, é o seguinte: recebe uma correspondência do INSS, né, com a exigência, as pessoas enviam o documento e aí aparece no status análise novamente. Isso significa que o servidor voltou a analisar aquelas documentações que foi enviada pelo segurado através da exigência gerada, tá bom? Então, eles vão de novo analisar para ver se está tudo certo, para poder dar continuidade ao processo e terá o resultado final, se aprovado ou se negado, tá bom? Maria Gomes, o nome dele é Maurício José da Silva. Pois é, Ana Maria, Marta Maria. Verdade, está complicado o INSS, muito complicado mesmo. Maria da Paz. Boa tarde, minha querida, que Deus te abençoe. Ela diz assim, boa tarde, não consigo pegar a minha carta de concessão. Bom, outra questão que eu quero até ligar para o INSS entre amanhã e terça-feira para eu fazer um vídeo importante sobre esse assunto, com 2 pontos importantes. A carta do INSS, que tem muitas pessoas, mas muitas mesmo tendo dificuldade de buscar essa carta. Benefício já foi aprovado. Tem pessoas que estão com 2 meses sabendo que está aposentada, mas essa carta não chega nem pelo correio e nem chega no status do meu INSS. Só que é simples. Basta a pessoa ligar para 135, falar do que está acontecendo, e a atendente vai dar uma posição como proceder. Porque, às vezes, você basta entrar novamente com um pedido no site do INSS para que você possa ter a segunda via dessa carta, certo? Se essa carta... Porque, geralmente, chega mais pelo correio, certo? Mas, se não chegou pelo correio, nem chegou pelo meu status do INSS, você deve ligar para o 135, comunicar o assunto ou entrar pelo próprio site do INSS, onde tem a opção carta de concessão.
você ali vai pedir novamente a segunda via desta carta, para que você possa aí fazer a retirada do seu salário, pois você já tem a resposta que está aí aposentada, tá bom? Então é fácil, eu vou ligar para o INSS, não unicamente para isso, mas segundo o endereço que a Adriane Bramante falou essa semana no programa de Fátima Bernardi, no e-mail que ela deixou para as pessoas que têm processos, que fez revisão, recurso, que deu entrada no recurso do seu pedido de benefício no INSS, e que o órgão é diferente, para que você possa entrar com uma reclamação, buscar informações. Oi? Oi? Estou fazendo live. É minha neta, viu, gente? O endereço que ela passou, que eu coloquei em um vídeo, não está batendo. As pessoas estão tentando entrar e está dizendo que tem erro. Então, eu vou ligar para o INSS para confirmar esse endereço e trazer esse endereço de forma correta, certo? Então, olha só. Maria da Silva. Eu quero saber já por fazer 2 anos. Tá vendo? Que existe 2 anos ou mais que tem pessoas com processo no INSS sem resposta nenhuma. Ela diz assim, eu quero saber, já faz 2 anos e ainda não tive resposta de nada. O que eu devo fazer? Bom, a senhora Maria Silva. Olha só, a senhora deve ligar para 135, pedir para direcionar para a ouvidoria do INSS, certo? Para fazer uma reclamação, formalizar uma reclamação, aí, para que pelo menos o INSS tome conhecimento do seu benefício, pois pode estar lá esquecido, e se a gente ficar esperando, aí é que eles vão mesmo deixar de canto. Então, perturbe mesmo, ligue se possível, ligue toda semana, quero resposta do meu benefício. Não estão pedindo agora para a gente pressionar os deputados, os senadores, para aprovação do 14º salário? Essa ideia também poderia ser para pressionar os servidores e o INSS. Sabiam que poderiam fazer isso? Se todo mundo que tivesse o seu processo começasse a ligar para 135 todos os dias, a ligar para o senhor Leonardo Rolim, ligar para a direção do INSS, ligar para a direção do governo federal, com certeza essa vergonha mudaria. Porque onde há pressão, há resposta à decisão. Então, se estão pedindo para a gente ter direito a um direito que já é nosso, a gente também poderia fazer isso com o INSS. Vocês concordam? Olha só. Edna Rodrigues, boa tarde, minha querida. Lúcia Nascimento, após o trânsito julgado, benefício, antecipação de tutela para aposentadoria por tempo de contribuição. Olha, você deve procurar o seu advogado, certo? Porque eu não vou dizer aqui a senhora se tem direito ou não, mas o seu advogado que está com o seu caso, ou se não tem advogado neste caso, a senhora busque um apenas para fazer uma consulta, certo? Para saber tudo direitinho, para que a senhora não possa, de repente eu posso dizer uma coisa aqui e não ser verdade, porque eu não tenho conhecimento profundo, nessas coisas aí de advogados, de direitos, sobre certos valores, certos cálculos aí para benefício, certo? A senhora busca um advogado e veja se a senhora tem esses direitos. Se tiver, busque com unhas e dentes, tá bom? Itamar Pereira da Rocha, boa tarde. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada, meu querido, muito obrigado mesmo. Edna Rodrigues. Quem fez pedido de BPC
por idade, desde o dia 27 de setembro, ainda em análise. É verdade que o prazo é de 90 dias para sair o resultado? Bom, esses prazos que o INSS está pretendendo, né, cumprir, segundo o acordo que fez com a PGR e o Ministério Público Federal, está previsto para isso. Porém, não está valendo, não está em vigor, porque nem sequer teve um parecer do STF. O STF precisa dar esse parecer, certo? Para poder entrar em vigor após 6 meses que for homologado e sair no Diário Oficial. Vocês entenderam? Depois que sair no Diário Oficial, ainda vai levar 6 meses. Então, isso significa que, se de fato for aprovado, né, esse acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal, só vai começar a valer lá para o segundo semestre de 2021. Agora, no tempo de hoje, não temos um tempo preciso. Esse tempo, na verdade, era de 45 dias, 30 dias no máximo, 60 se faltasse alguma documentações, tivesse uma exigência para o segurado apresentar essas documentações, certo? Mas o tempo hoje não tem mais um tempo específico. Segundo dados, diz que é 275 dias, o INSS diz, há uns 3 meses atrás, que era 54 dias para uma resposta, coisa que não é verdade, certo? E as coisas estão indo por sorte, parece que é sorteio. Umas pessoas da entrada rapidinho recebem, outras que estão lá 6 meses, 10 meses, não tem nenhuma resposta. Outra que está há 2 anos também não tem uma resposta, outras que entram, né, com 4 ou 5 meses, tem resposta. Então, parece que é um jogo de cartas marcadas dentro do INSS que só eles entendem, certo? Mariano do Grau. Ele botou aqui um monte de figurinha, que Deus te abençoe, muito obrigada. Antônia Ponte, boa tarde, minha querida. William Lima, boa tarde. Ele diz assim, Antônia Ponte, boa tarde. A aposentadoria de 92 anos ainda pode fazer empréstimo? Olha, o prazo que os bancos dão acho que é até 80 anos. Tem bancos que a partir de 75 anos já começa a botar gosto ruim, né? Mas a partir de 80 anos, eles não querem mais aí liberar empréstimo, né? Mas isso depende de banco para banco, depende do segurado, do cliente daquele banco, da conversa que aquele cliente vai ter aí com seu gerente, o tempo de aposentadoria que aquele cliente tem com aquele banco. Tudo isso aí, né, faz parte de uma conversa pessoal entre o cliente, né, o segurado, e o gerente do seu banco, tá bom? Então, eu não posso dizer aqui, tal data não pode mais, tal data não pode, porque tem pessoas que têm esse direito, conseguem esse direito, e já tem outros que têm 70 e poucos anos, 78, já não conseguem mais, né? Então, depende de muitos fatores. O melhor é você conversar com o seu gerente do seu banco e ver essa possibilidade, tá bom? Boa tarde, gosto muito das suas explicações. Muito obrigado, Edna. Porque assim, Edna, eu não tenho muito entendimento, pretendo me aprofundar agora em 2021, né, nessa área de INSS, porque é uma área que eu percebo que é muito carente, as pessoas precisam, né, de ajuda, né, precisam de informações, né? Tem muitas pessoas trazendo informações, mas informações superficiais, né? E eu quero buscar, de fato, uma resposta mais profunda para quando a pessoa me perguntar, eu saber responder ali de fato, porque eu estou entendendo de fato, certo? Então, é muito bom mesmo a gente entender das coisas para explicar e tirar dúvidas das pessoas, principalmente idosos, principalmente deficientes, principalmente trabalhadores que não têm muito entendimento e encontra uma pessoa que fala de forma simples, no caso de mim, para vocês, como de forma natural, sem palavras bonitas, né, sem colocar o português ponto a ponto, né?
nossa forma mesmo de conversar no dia a dia. Isso é o que é importante. Marta Gomes, boa tarde. Gostei da sua explicação, sou do Recorfe. Não entendi muito, minha querida. Maria Aparecida Linhares Vieira, boa tarde, que Deus te abençoe. O meu processo, até hoje, olha para isso, tudo cumprido. Está em análise desde o dia 30 de setembro. Por tempo de contribuição, posso ter esperança em sair ainda este ano? Olha, Maria Aparecida, como diz você, vou repetir as suas palavras. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Mas, em nome de Jesus, daqui para o final do ano, Deus vai te conceder essa vitória. Tenho fé em Jesus Cristo. Mas que é decepcionante, isso é. Isso é decepcionante, onde a gente vê que milhares de pessoas estão aguardando resposta de análise de documentações, empilhamentos de processos que estão dentro de um sistema, porque antes era de forma manual e agora, segundo eles, era para facilitar, era para sair mais rápido, tudo de forma digital, tudo ali rapidinho na tecla de um computador, o que de fato piorou. Por quê? Porque você não sabe a verdade, você não sabe onde está, o seu processo. Tem esses negócios das centrais SEABs, que são 5, certo? Tem processos, pode estar em São Paulo, pode estar aqui na Bahia, acho que em Sergipe, a outra SEAB. Então, antes ficava dentro da agência local onde você dava entrada no seu requerimento. Hoje, por causa dessa fila nacional, desde o ano de 2019, esses processos foram transferidos para as SEABs, para as centrais de análise do INSS. SEAB 1, SEAB 2, SEAB 3, SEAB 4, SEAB 5. Então, hoje você não sabe quanto de fato tem de processos arquivados no INSS, porque processos que estão há 6 meses, 1 ano, 2 anos, é um processo praticamente arquivado, porque ele está lá parado. Ninguém está lá olhando, analisando ele. Ele está lá esquecido. Você não sabe de fato quantas pessoas no Brasil estão esperando hoje, neste momento. Porque a mídia diz o que Leonardo Rolim diz. Do que a ação administrativa do INSS diz. Mas, de fato, quanto tem, isso não se sabe. Então, é complicado demais, Demais mesmo, é um absurdo, é inaceitável. Há 10 anos atrás, dei entrada no INSS pelo BPC, fui negado. Entrei agora, em 2018, e eles negaram de novo. Fui para a justiça, foi concedido. Olha um ponto aí, a maioria dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria ou benefício do BPC, que é um benefício de prestação continuada, só está sendo liberado ou concedido através da justiça. E um ponto crucial, peritos. Peritos do INSS estão negando por falta de tempo, que eles não estão tendo para analisar os processos ali na hora que está com o segurado, não olha sequer para a cara do segurado, certo? Não quer saber se de fato o segurado está impedido de trabalhar, impedido de manter a sua vida normal no dia a dia, certo? Simplesmente ele dá o parecer dele ali conveniente ao seu coração, ao seu entendimento, e não o entendimento que está escrito nos documentos enviados para ele, certo? Enquanto a justiça, o juiz tem tempo de escutar a história do segurado, tem tempo para olhar as documentações com mais calma, com mais apreço, com mais cuidado. E o médico perito da justiça é direcionada à doença específica do segurado. Então, tudo isso favorece
um benefício aprovado através da justiça. O INSS, eu li hoje de manhã um conteúdo que dizia que o INSS está acusando, né, os advogados de fábrica de advogados. Mas ela mesmo não dá solução, os benefícios que está lá parado. E os advogados, na maioria das vezes, estão ali para dar andamento a um processo que já está parado há um ano e meio, 8 meses, 9 meses, 10 meses, né? E será resolvido, mesmo com custo até muitas vezes alto, para um segurado que não tem condições de pagar um advogado, mas ele tem a certeza que 90% tem chance de ser aprovado o seu benefício. Então, por isso que os advogados e a justiça têm mais aprovação do que INSS. Infelizmente, é isso. Aí ela diz assim, entrei agora em 2018, fui para a justiça e foi concedido. Tenho direito aos atrasados de 10 anos atrás, quando foi negado? Bom, quando você entra na justiça, muda o processo. Você vai conversar com seu advogado para ver se tem essa possibilidade desse direito ou não, certo? Atrasados você tem quando o seu processo está dentro do sistema do INSS, certo? Ou quando você entra na justiça, certo? E você também tem esse direito. Alguns advogados, né, alguns, entre aspas, né, as pessoas têm esse direito e eles comem, certo? Eles passam apenas o valor da aposentadoria que as pessoas têm o direito, mas eu já vi casos, denúncias, onde advogados se apoderam aí dos atrasados retroativos dos segurados no qual ele tem aí esses processos, né? Isso não é sempre, né? Sempre tem a ovelha negra no meio das pessoas honestas, mas há essa possibilidade, certo? Mas no seu caso, se teve um advogado, procure saber dele se você tem esse direito de pedir essa revisão desse benefício, porque aí você vai pedir uma revisão, certo? Para ter direito a esses atrasados. Se houver essa necessidade ou essa possibilidade, você deve buscar. Se você achar que não é tão vantajoso mexer no seu processo agora, que pode ter prejuízo com isso, eu sugiro que a senhora não mexa nisso aí, tá bom? Porque a senhora está vendo o quanto está difícil o INSS e um processo mexer agora e ficar parado esperando ninguém sabe quando é prejuízo para a senhora, tá bom? Liliane Ferreira. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida. Liliane diz assim, Vânia, quanto tempo demorou seu processo na justiça? Porque dei entrada no meu também. Ela está conversando com alguém. Pedro Ribeiro, espero 6 meses. Por ele vai ser 60 dias até hoje. Pois é, meu amigo. Mas no caso do RPV, que é um valor aí que você recebe até 60 salários mínimos, você deve ligar para o seu advogado para saber como está o andamento desse processo ou entrar aí, né, acho que é STJ, não, no TRF, acho que é TRF, a vara aí da região que você deu entrada e procurar saber como está o seu RPV, tá bom? Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, mostrando o site, mostrando como entra, qual região que tem de 1 a 5, como entra. Então, você busque aí, não fique só esperando, porque advogado, às vezes, senta e cochila, certo? Marcelo Alencar. Boa tarde, meu querido. Quando está concluído e pendente? Bom, quando está concluído. Quando o seu processo, você deu entrada no seu processo no INSS. Aí o processo passa para um pré-análise.
Esse pré-análise significa que o servidor está ali, né, atualizando os dados no sistema. Aí passa a ser analisado. Significa que o servidor está analisando o seu processo. Aí passa para a fase conclusão, concluído. Significa que o servidor já leu todo o seu processo e deu concluído. Só que esse concluído vai agora para a mesa do técnico, que é responsável pela nova leitura e dá 2, 3 pareceres, né? Que esse parecer é uma exigência, negado ou deferido, aprovado. Então, quando dá concluído, só falta aí, né, 3 respostas. Se, no caso, a conclusão foi após uma exigência, né, que eles vão analisar novamente, aí você depende apenas de 2, que vai ser negado ou aprovado, certo? Então, a fase concluído, se antes de obter a exigência, pode vir exigência, negado ou aprovado. Se esse concluído for depois de uma exigência, você pode ter aí 2 respostas, negado ou aprovado. O tempo estimado, né, não temos, pois o INSS hoje está como está, certo? Eu falei com o senhor Marcelo Alencar. E no caso pendente. Pendente é quando um benefício está faltando documentações, está faltando mais dados para dar andamento à análise do seu processo, tá bom? Então, se o seu benefício no seu status do INSS está pendente, você deve aguardar aí uma cartinha, né, ou uma mensagem através do INSS, que o INSS vai lhe informar quais são as documentações que estão pendentes, que falta para dar andamento a esse processo. E se está pendente e não tem nome nenhum do que significa, o senhor deve ligar para 135 e buscar essas informações que a atendente irá passar para o senhor, tá bom? Muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo sempre. José Ferreira. Oi, linda. Olá, tudo bem? José, meu processo demorou 6 meses. Tudo bem com você? Tudo bem, seu José. Maria Divina. Deus te abençoe sempre. Muito obrigada, minha querida, a você também e a todos vocês que estão aqui, tá bom? Vânia Lúcia. Boa tarde, minha querida. Dei entrada em 2018, ficou penhado 2 anos no INSS até migrarem, quando fui para a justiça e foi deferido em menos de 6 meses. Está vendo que quando as pessoas partem para a justiça, as coisas melhoram, sai mais rápido? Principalmente por causa do perito. O perito do INSS geralmente é clínico, onde ele analisa várias situações, certo? Analisa problemas de saúde de pessoas que ele não tem muito conhecimento. E se tem conhecimento, alguns deles não dá a mínima importância para isto, certo? Quanto na justiça, as coisas aí têm um pouco mais de importância, né? Tem um pouco mais de responsabilidade. Isso é fato, certo? José Gomes, José Ferreira, tá bom. Bom, pessoal, espero hoje que essa live tenha sido muito boa para vocês. Olha só, Marcelo Cavalcante. Boa tarde, seja bem-vindo. Ele diz assim, boa tarde, estou em análise desde abril, reconhecimento de direito, aposentadoria especial, entreguei. Verdade? Jesus. Será que sai logo? Que Deus te abençoe, meu amigo. Isso é o INSS, isso é Brasil, felizmente. Olha, eu sugiro que o senhor ligue para 135, procure saber como está o seu processo hoje, o andamento do seu processo hoje, formalize uma reclamação na ouvidoria. Aí as pessoas dizem assim, a semana passada eu fiz um vídeo
onde eu falei para as pessoas dar andamento ou ligar para a ouvidoria e fazer reclamação, as pessoas, umas até falaram bobagem, né? Dizendo que não adianta nada, que liga e não adianta nada, que não tem resposta, que eles não dão nem a mínima. Mas se você fizer todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, ligar, exigindo o seu direito, não seria um pouco diferente? Será porque o INSS está hoje assim? É porque nós estamos acomodados a esperar? Porque alguns canais aqui no YouTube, principalmente eu, apoio a aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas. Eu fiz vídeos aqui falando sobre esse assunto, citando amigos aqui que estão buscando, estão guerreando sobre a aprovação, né, desse 14º salário, estão pressionando de fato. Se a população se voltasse, em vez de ficar esperando, se voltasse para o INSS e começasse a ligar todos os dias, quem tivesse seu benefício acima de 45 dias, e ligassem e buscassem resposta, não poderia mudar alguma coisa? Será que nós, brasileiros, não estamos acostumados a esperar, reclamar às vezes, mas, de fato, porque a mesma mídia que serve para contar as vantagens, as coisas, os números que estão no INSS de benefícios parados nessa tal fila nacional desde o ano de 2018, essa mídia também, se futucada, como diz a história, se futucada, vai chegar uma hora, canais no YouTube vai começar a falar, certo? As coisas vão começar a aparecer e o presidente do INSS vai ter que se posicionar quanto a isso. O governo vai ter que começar a olhar de perto essa situação. Porque só o Ministério Público é que está mexendo com isso. Mas a população está quieta. A população está só esperando. Né? Eu vou pensar direitinho sobre esse assunto para ver se dá para a gente abrir uma campanha aqui no YouTube também para chamar a atenção do senhor presidente do INSS, o senhor Leonardo Rolim, para essa situação caótica que estamos enfrentando hoje. Aposentados, pensionistas e futuros aposentados, pensionistas, BPC-Loas, salário maternidade, muitas pessoas que estão esperando, de fato, uma resposta há muito tempo, sem ter o devido respeito como ser humano para essas pessoas. Certo? Quanto tempo eu posso ficar com aposentadoria por invalidez? Tenho 47 anos e 6 meses. Estou recebendo e ganhei judicial. Olha, a aposentadoria por invalidez, se for de forma definitiva, é forma definitiva, é para a vida toda. Se for de forma temporária, o próprio INSS dará um tempo para que você faça a perícia e verifique se tem condições de voltar ao trabalho ou não, né? Isso depende aí da avaliação dos peritos, certo? Agora, se for por invalidez permanente, é por toda a vida, tá bom? Denise Meira. Boa tarde, minha querida. Bom, gente, eu já estou terminando aqui a live. Foi muito gratificante, foi importante trazer aqui informações, esclarecimento para vocês. Eu vou começar a fazer aqui uma live pelo menos uma vez por semana para trazer informações diretamente com vocês. Porque vocês me perguntam, eu respondo, tem aquela participação longe ao